Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos, e o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para o espelho, reflete a glória que revela os meus desejos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. O maior vilão de mim mesmo sou eu mesmo. Como vocês podem perceber no trecho da canção, o maior vilão sou eu. E é a pura realidade na vida de todos nós cristãos. Quando você se depara com o capítulo 35 e o capítulo 36 do livro de 2 Crônicas, você se depara com uma história de uma celebração, de uma Páscoa como nunca se houve na história de um povo que era reconhecido como povo de Deus. E tudo isso por um rei que estava totalmente vocacionado a adorar ao Senhor. Um rei que estava totalmente em obediência ao que Deus falara. Observe que todos que você vai encontrar ali na narrativa no capítulo 35, adoraram ao Senhor com excelência. Tudo isso por conta de que estavam sendo liderados por um líder que estava disposto a obedecer. Mas a partir do momento que este líder, o mesmo que direcionou o povo a dar uma adoração pura, perfeita, especial ao Senhor, é o mesmo líder que vai fazer com que toda uma geração seja totalmente destruída, seja totalmente dominada por reinos que não eram submissos, que eram desobedientes, que não conheciam a Deus, tudo por conta de uma decisão que talvez estava ali ornamentada, formada dentro do seu coração, sabe? Recheada por ego, que ainda existia dentro daquele coração. E é o que aconteceu. Observe que quando o rei Josias, ele não ouve a palavra do Senhor, que saíra da boca do rei Neco, rei do Egito, dizendo que ele estava ali direcionado por Deus a vencer aquela batalha com aquele rei que ele não tinha nada a ver, ele não ouve a voz de Deus. Ele insiste, se disfarça, vai para a batalha, é ferido, morre, seu filho reina, e aí começa uma série de frases que vai se repetir até o fim do capítulo 36. E tal rei reinou no lugar e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Se levanta outro rei depois de ser destruído, esse que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e a gente vai ouvir a mesma coisa. Ele reinou tantos anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor, ou seja, ele apertou um gatilho que fez com que todos os reis que se levantassem até o fim do capítulo 36 fizesse o que era mal aos olhos do Senhor. E aqui a gente tem uma lição muito poderosa de o que eu fiz de excelência para Deus não vai servir de garantia para que as coisas venham a estar em ordem. Aqui essa lição ela nos ensina que a gente tem que estar o tempo todo em obediência, em total obediência a Deus. A gente não pode se apegar no que a gente já fez. O que a gente já fez, glória a Deus. Mas a gente precisa continuar fazendo para que as coisas venham a estar em ordem.
Tem muitos que dizem, eu fazia é pretérito passado. O pretérito presente, ele requer obediência também, meu amado. Então, essa palavra, ela nos ensina que quando a gente começar a fazer algo que adore, exalte, glorifique ao nome do Senhor, a gente tem que manter, a consistência em obedecer, em adorar, em buscar, porque o que eu fiz não vai fazer com que o que eu estou vivendo agora venha a ser motivo de Deus me aplaudir, motivo de eu ser reconhecido como um verdadeiro adorador. Não, o que eu fiz, já fiz. Glória a Deus. O que tinha de acontecer, quando eu fiz, aconteceu. Mas agora, no meu presente, eu preciso manter. Eu preciso estar com os meus ouvidos atentos a obedecer o que Deus manda. Para que tanto a minha vida quanto aqueles que eu tenho a responsabilidade de estar liderando venha dar continuidade após a minha partida, de continuar adorando, de continuar ensinando a gerações e gerações. E é assim que tem que ser. Eu acredito que você já deve ter reconhecido, ou deve conhecer, na verdade, pessoas que eram uma bênção, famílias que eram uma bênção na mão do Senhor, mas por um declínio de um dos componentes, movimentos estranhos, malignos começaram a se apossar dessa família, a ponto de você ver mulher fazendo coisas absurdas contra o seu cônjuge, vice-versa, filhos se envolvendo em meio mundo de bagaceira. E é isso, amados. Aquilo que fizeram enquanto estavam na presença do Senhor, fizeram para poder manterem a comunhão. Mas a partir do momento que deixam de fazer, que dá ousadia, que dá legalidade ao que não é para se dar legalidade, coisas entram e aí a gente começa a ver coisas que a gente tem até dó, porque a gente lembra o que era e o que se tornou, e é triste. E essa palavra é uma reflexão para mim e para você. Sempre estar em vigilância com os nossos ouvidos, deixar ele atento à voz do Senhor, para que a gente não venha deixar que o ego, que muitas das vezes brota no coração humano por conta de achar que ele pode, que eu vou, eu quero. Se você está, meu amigo, sobre a direção de Deus, esqueça isso de dizer que eu vou fazer, eu quero, mas você vive baseado no que Deus quer para você. É assim. No dia que você deixar com que essas coisas, esse pensamento venha a ser mudado na sua mente, de você achar a ponto de que você pode fazer, de que você vai, que você pode ter certeza que a queda já começou. A queda já começou. Porque se a nossa vida está em Cristo, é Ele que manda, é Ele que está na direção, é Ele. Observe que você vai ver que os apóstolos, principalmente o apóstolo Paulo, em uma das suas grandes viagens missionárias, quando ele tentava fazer alguma coisa que ele achava que era bom, a Bíblia vai revelar que o Espírito impedia ele de realizar tais atos, que ele era impedido, e ele entendia que não era a vontade de Deus e caminhava por outro caminho. E é basicamente com base nessas passagens que a gente entende que a direção não é mais tomada por nós, as decisões já não são mais convenientes a nós, mas sim aquele que está dentro de nós, que vive em nós, que é o Espírito Santo. Meu, é assim que agora as coisas são. E no dia que isso sair, pode ter certeza que a gente vai fazer igual a Neco. A Neco não, igual a Josias, desculpa. A gente vai fazer igual a Josias. Não vai ouvir a voz de Deus. Vai procurar se meter em uma situação que vai trazer uma confusão terrível para nossas vidas.
E ainda vai atingir aqueles que estão ao nosso lado, família. Meu amigo. Muito cuidado, viu? Muito cuidado. Que Deus em Cristo Jesus possa sempre injetar, essa obediência que nós temos que ter com Ele, essa sensibilidade de ouvir o que Ele quer, e que a gente nunca venha deixar com que o ego, o sentimento humano que destrói o homem, venha nos dominar. Que Deus em Cristo abençoe você, viu?